Olá amigos, estamos de volta com mais um Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo da Bíblia por dia. Falaremos hoje do capítulo 6 de 2 aos Coríntios. Uma carta que Paulo escreveu aos membros da igreja de Coríntios, uma igreja que estava dividida em vários grupos, cada um cuidando dos seus próprios interesses em detrimento dos interesses da igreja. Ao invés de resolver seus problemas internamente, eles estavam recorrendo inclusive a instâncias exteriores, fora da igreja, para resolver problemas da igreja. E isso indignou Paulo. E ele escreveu essa carta para chamar a atenção, chamá-los à razão, a todos eles. No decorrer do capítulo ele fala sobre cooperadores de Deus, a diversidade da vida cristã, jugo desigual, mas ele começa no versículo 4 dizendo o seguinte, vamos ler na palavra de Deus. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Era isso. Paulo nos considera como cooperadores de Deus, ou seja, trabalhamos junto a Deus, trabalhamos com Deus e trabalhamos para Deus. Por isso o apóstolo apresenta quais as adversidades que tem suportado pelo amor que ele tinha ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele deixa claro que, embora muitas coisas tenham sido enfrentadas, recomenda aos irmãos que as suportem por causa do seu valor inestimável. Por fim, ele aconselha os coríntios a manterem-se puros, incontaminados, e que devemos abandonar o jugo desigual com os infiéis. Devemos abandonar práticas mundanas, coisas mundanas, ambientes mundanos e muitas vezes pessoas mundanas. Para que eu e você tivéssemos acesso à mensagem do Evangelho, os nossos pais da fé tiveram que suportar muitas coisas e pagaram um preço alto por isso em suas vidas. O apóstolo fala também um pouco sobre essa adversidade. Ele diz, na descrição das coisas que ele já havia enfrentado por amor a Jesus, está muita perseverança, muito sofrimento, escassez, decepções, tristezas, prisões, confusões, espancamentos, pobreza, quase morte. Paulo passou por tudo isso, sem nunca desanimar e sem nunca deixar de pregar o Evangelho a quem quer que fosse, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Pelo relato do apóstolo, nós vemos que a vida cristã não é um grande parque de diversões, não, mas uma jornada de desafios extraordinários, irmãos, que na maioria das vezes vão custar muitas coisas que amamos, coisas que achamos que são necessárias e que consideramos preciosas. Teremos que abrir mão de tudo isso. O convite de Jesus para segui-lo, nesse contexto, nesse sentido, é para que cada um tome a sua cruz diariamente, se quisermos ser os seus discípulos. Devemos lembrar ainda que a primeira opção do cristianismo não é fazer com que nos sintamos bem, mas gerar em nós consciência de que somos pecadores e precisamos da salvação em Jesus. Amém? Paulo sabia quem ele era sem Cristo. E agora, transformado pela graça de Deus, tudo o que ele quer ou queria era servir ao Senhor, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Hoje, ao redor do mundo, muitos dos nossos irmãos e irmãs são expulsos de suas famílias,
expulsos de suas casas, espancados às vezes e muitas vezes mortos, como tem acontecido em vários locais do mundo. Passam por privações, são expulsos de suas famílias, espancados, literalmente mortos. Sabemos que Jesus está bem próximo da sua vida, da sua volta para buscar os seus. A cada dia que passa, mais nos aproximamos da volta de Jesus. Por isso, meus queridos, oremos a Deus, oremos ao bondoso Deus para que nos ajude a viver debaixo da sua graça, sendo fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, para que, mesmo em meio a muitas aflições, permaneçamos firmes e fortes na fé em Jesus. Pense nisso e que Deus abençoe você e a sua família.